Graça e paz, queridos. Amém? Amém, queridos? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Esse mês de maio, especialmente hoje, domingo que vem teremos um simpósio sobre família, não é isso? Pela manhã e à tarde, programação especial. Então, nós estaremos falando sobre família também. É o tema desse mês de maio. Normalmente as igrejas, elas procuram nesse mês de maio dar essa ênfase para exortarmos, para estudarmos, meditarmos sobre a família, sobre o que a palavra de Deus tem a dizer acerca de família. Eu queria então convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Hoje o texto é fácil de achar, lá no livro de Salmo, lá no Salmo 128. Se tem uma coisa que nós podemos concordar nessa noite, você pode discordar do restante de todo o sermão, mas nós temos que concordar que a família, ela enfrenta problemas, constantemente ela enfrenta problemas, quer sejam crises de relacionamento conjugal, quer seja pela influência da cultura, do mundo, quer seja relacionamento entre pais e filhos, problemas financeiros, problemas de saúde, e por aí vai. A família está constantemente enfrentando seus desafios e problemas. E o fato é que muitas vezes a gente olha para a família e a família não é um lugar de prazer, um lugar de alegria, um lugar de felicidade e de deleite. Muitas vezes está mais para um fardo a ter que carregar, uma responsabilidade a cumprir do que, de fato, um ambiente, um espaço, um projeto de Deus para que a gente reflita a glória de Deus, experimente prazer e deleite na presença do Senhor. Então, esse salmo, especialmente o Salmo 127 e 128, eles falam sobre família, e esse Salmo 128, ele fala sobre felicidade do homem, o homem que teme ao Senhor, felicidade no trabalho, sobre harmonia no lar, e por isso eu gostaria de ler com os irmãos e compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que nós meditamos para essa noite. Salmo 128, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Amém? Vamos ter uma palavra de oração ainda. Senhor, Deus amado, meu Pai, Pai Santo, tem compaixão de nós nessa noite, perdoa a nossa iniquidade, Senhor, porque Tu és santo e nós somos pecadores no mundo caído. Tem misericórdia de nós, Senhor, mas eu creio, Senhor, e temos testemunhado de que estamos diante da Tua palavra santa, poderosa, perfeita, e que esse pequenino rebanho que se ajunta à noite aqui veio porque o Senhor trouxe para ouvir a Tua voz, para receber direção do Teu Espírito Santo, para, ó Deus, renovar a comunhão contigo, a esperança da eternidade e de sermos edificados como igreja, noiva do Senhor. Perdoa a nossa iniquidade, fala conosco nessa noite como Te apraz, para a glória do Teu santo nome, apesar de nós. Fala, Senhor, é assim que nós oramos, pedindo a Tua bênção também sobre a ministração da Tua palavra nas congregações e aonde o Teu Evangelho está sendo pregado, Senhor, ao Teu povo, aos Teus amados, aos Teus eleitos.
livra o teu povo do erro, do engano, edifica a tua igreja até o dia glorioso do Senhor. É assim que a tua igreja te adora, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Bom, queridos, todos os irmãos conhecem o livro de Salmos. O livro de Salmos é cheio de cânticos, de orações, e eram orações e cânticos que eram usados no culto, na adoração do povo de Israel. Ainda hoje nós usamos muitos desses salmos em adoração. Eu desafio os irmãos, inclusive, é um desafio que eu estou tentando fazer eu mesmo, de usar alguns salmos desses na minha devocional diária para orar ao Senhor, uma vez que é palavra inspirada por Deus, e aí não tem medo de você orar errado, porque você está orando a própria vontade de Deus. Só que especialmente do Salmo 120 até o Salmo 134, nós encontramos alguns salmos que são conhecidos como salmos de romagem. Eram salmos em que o povo que peregrinava quando ia para as festas que estavam estabelecidas na lei de Israel, para ir até Jerusalém e adorar o Senhor, eles iam cantando, e cantavam em família, cantavam em grupos, iam adorando ao Senhor. E a gente está, então, diante desses salmos. Hoje eu vou pregar no Salmo 128, e no dia 28, quarta-feira à 8, eu vou pregar na reunião de oração o Salmo 127. Então eu já faço aqui, eu já estou fazendo o convite para você para vir também na reunião de oração. E esse salmo, na tradução aqui de Almeida, que nós temos, é mais comum aqui que nós temos, ele traz essa titulação, que não é original do salmo, mas ele diz que o título desse salmo é Temor de Deus e a Felicidade no Lar. Porque é assim que o salmo começa. O salmo começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E João Calvino diz que esse primeiro versículo é um bom resumo do assunto do Salmo, do que o Salmo vai tratar. Vai tratar da bênção do Senhor, aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado, bendito, abençoado, feliz, ou mais que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o que nos leva ao primeiro ponto. Hoje eu quero meditar nesse Salmo, trazendo 3 pontos para os irmãos e algumas aplicações mais práticas. A primeira delas é que a felicidade está naquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E quando nós falamos em felicidade, é natural que a gente pense naquilo, nessa busca que o ser humano tem pela satisfação, uma busca muitas vezes nas coisas e nas pessoas, muitas vezes nos próprios membros da família, uma busca por satisfação, por alegria, por contentamento. E a palavra do Senhor está dizendo que feliz, ou mais que feliz, ou contente é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, há uma possibilidade de nós buscarmos a felicidade no lugar errado. E essa é a primeira exortação que eu gostaria de fazer aos irmãos. Eu lembro que quando nós pensamos em ter filhos, eu e Clênia, a gente teve... alguns irmãos conhecem o nosso testemunho, e Clênia, apesar de nós termos só 3 filhos, Clênia engravidou 8 vezes, né? Então, se você precisar de conselho para gravidez ou para problemas na gravidez, você pode conversar com ela. Ela não tem CRM não, mas ela sabe tudo em relação a isso. E nós passamos por muitas lutas quando pensamos em ter filhos, e tivemos uma primeira gravidez que não deu certo, uma segunda gravidez, e a Esther, a nossa mais velha que está aí, ela é nossa terceira gravidez. E nós fomos tentados em todo esse processo. Depois de Esther para Emanuel, foram mais 4 gravidezes, acho que se fala assim o plural de gravidez, e nós somos tentados muitas vezes nesse processo a depositar a nossa alegria, a nossa felicidade no desejo de ter filhos, em ter filhos, ser a nossa busca por satisfação, por realização na vida, era o fato da gente ter filhos. Se não tivesse filho, a gente achava que não ia ser feliz, que algo não ia estar completo. Eu lembro também
que nós, os irmãos acompanharam também aqui, minha vida é um testemunho nessa igreja, que nós tivemos todo o processo para construir a casa, que nós moramos hoje, e foi uma luta, e tinha hora que ia desistir ou não, e eu lembro que havia a tentação de nós acabarmos ensinando aos nossos filhos que nós só seríamos felizes se nós estivéssemos naquela casa nova que a gente estava construindo, naquele lugar maravilhoso que a gente achava que era lindo. Passamos, havia um ritual todo final de semana, que a gente ia no sábado lá para o local da construção, e a gente juntava a família, a gente orava, né, desenhava com tijolo nas paredes, no reboco e tal, orava lá, e Emanuel ungia lá o local urinando. Ele urinava lá, e a gente orava e dizia: Senhor, abençoa para a gente terminar essa casa. Mas havia uma tentação grande de talvez os nossos filhos entenderem, ou mesmo o nosso coração se inclinar para o fato de que a gente só seria feliz se estivesse na casa nova. Isso não era verdade, e a gente, ainda hoje, a gente tem que lembrar aos filhos, e a gente tem que lembrar ao nosso próprio coração, de que nós éramos felizes lá no nosso apartamentozinho, lá nas Bolinas, que não tinha nem lugar para botar o carro, e no centro da cidade, e depois a gente mudou para outro apartamento, e nós éramos felizes lá, porque o que nos traz a felicidade não era a casa, não são os móveis, não é o carro que você tanto deseja, nem o cargo na empresa, nem o salário que você almeja ter, a renda, o seu primeiro milhão, não é isso que vai te fazer feliz. A palavra do Senhor, verdade de Deus para nós, está dizendo que bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O amor ao Senhor, o temor, a reverência, a vida diante de Deus está alinhada com andar na presença dEle. Mas essa felicidade, na verdade, ela é uma busca pela resposta à pergunta: o que é preciso para ser feliz? O que é preciso para você ser feliz? O que você acha? O que é que está faltando para você ser feliz? O que é preciso para você ser feliz? E a gente está estudando um livro muito interessante nas reuniões do grupo do livro, é o Deuses Falsos, do Timothy Keller. E ele traz uma ilustração do Rockefeller. Rockefeller foi um magnata americano, ainda hoje é conhecido como foi um dos homens mais ricos do mundo. Ele chegou a ter um monopólio de 90% do refino de petróleo dos Estados Unidos. Então, era um cara extremamente rico. E perguntaram para ele, para Rockefeller, o que é que era preciso, quanto era preciso para ele ser feliz. E sabe o que Rockefeller respondeu? Ele respondeu: só um pouquinho mais, só um pouquinho mais, eu vou ser feliz. E vivia nessa insatisfação constante, esse desejo de sempre ter mais. Alexandre, o grande conquistador, clamava por um outro mundo para conquistar, diante do fato de que ele já tinha conquistado tudo o que podia ser conquistado à sua época. E talvez você esteja pensando assim, que a sua felicidade, você vai ser feliz se você tiver um bom emprego, se for concursado, tiver uma boa remuneração, uma casa confortável, talvez se você tiver isso e mais saúde, 2 carros, não sei, ou um só, que seja novo, viajar para os lugares que você imagina: isso é minha felicidade, eu vou trabalhar para isso, para viajar para onde eu quero, talvez ter aquele amor, né, arrebatador, aliás, amor e sexo são realidades, são propagandas do mundo que acabam dominando excessivamente a nossa vida. Eu quero lhe dizer nessa noite que ninguém, nem mesmo a melhor pessoa desse mundo, tem como conceder à sua alma tudo do que ela necessita. Esse caminho de depositarmos nas pessoas, quer seja no cônjuge, nos filhos ou em coisas, é um caminho da idolatria, que leva à decepção, à culpa e à vergonha. A busca por atender expectativas nessas áreas e conceder à alma tudo o que ela deseja, tudo o que ela necessita, tem levado as pessoas e os cristãos a frustrações e buscas por alternativas. E aí eu vi a gente esteve falando no encontro de casais,
há uns dias atrás, e aí eu pesquisando, tive acesso a uma pesquisa acerca da pornografia entre os cristãos, que é uma alternativa, muitas vezes, para as pessoas que estão buscando satisfação, contentamento, alegria, que de repente elas não conseguem desfrutar na sua vida como solteiro ou dentro da própria família. E aí o site Christianity Today trouxe uma pesquisa que afirma que 3 em cada 5 cristãos, cerca de 62% dos cristãos, concordam que uma pessoa pode assistir pornografia regularmente e ter uma vida sexual saudável. 49% dos cristãos, metade dos cristãos, admitem assistir pornografia e estão confortáveis com a quantidade que consomem. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não se engane, meu irmão, minha irmã. A fuga pela porta da pornografia, ela macula, ela vicia o compromisso da aliança do homem com a mulher diante de Deus, a aliança do homem com o próprio Deus. Buscar satisfação nas coisas, nos filhos, no sexo, ou mesmo no próprio cônjuge, é uma armadilha do coração. Como diz Calvino, coração é uma fábrica de ídolos. Somente Deus é capaz de satisfazer o vazio que há em nosso coração, pelo eterno e pelo sobrenatural, porque nós fomos criados para a sua glória. O que nós precisamos entender é que Deus criou o homem com a eternidade no seu coração. É isso que está lá em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Se que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus criou o homem para louvor da sua glória. E o homem só se satisfaz plenamente. Ele só é feliz verdadeiramente se for aos pés do Senhor, se for o Senhor que preenche esse vazio, essa insatisfação em seu coração. Nada nesse mundo pode preencher o vazio do coração do homem e lhe dar a felicidade que você só encontra em Jesus Cristo, só nele. A satisfação plena está não no casamento, não no homem e na mulher. A gente vai ver um pouco mais aqui sobre esse relacionamento dentro do lar, essa vida comum dentro do lar, mas está para onde o casamento aponta, em Cristo. E por isso, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essas duas verdades estão relacionadas. O amor ao Senhor e andar na palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto continua e o salmista vai falar novamente sobre felicidade, mas uma felicidade quase que a gente pode dizer decorrente desse amor que temos pelo Senhor. Ele diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Que bênção, experimentar felicidade naquilo em que Deus o chamou para fazer, aonde você está trabalhando, aonde você está servindo, aonde você está ministrando. Agora, entendo que quando o salmista coloca todas essas verdades juntas, falando sobre o amor a Deus em primeiro lugar, nós falamos aqui do resumo dos 10 mandamentos, e o resumo é, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e depois amar ao próximo, entendendo que essa é uma premissa para que o homem possa ter essa realização, esse contentamento, essa satisfação na sua vida e no Senhor. Mas é que há uma necessidade de que o homem trabalhe. O homem não foi feito para vagabundagem. Não foi. Muitas vezes a gente gasta tempo e energia pensando em formas de não trabalhar e ganhar dinheiro. Não é verdade? Essa é uma coisa, é um pensamento desse mundo, do presente século. Não, eu vou fazer que o dinheiro trabalhe para mim. É meu sonho, é não fazer nada e ficar ganhando dinheiro. Isso é mentira do diabo. Deus não fez você para ficar vagabundando. Deus fez você para trabalhar. Ele colocou o homem no jardim para o quê? Para cultivar, para servir, para cuidar, administrar, e é assim até hoje. Então, você é feliz no Senhor, e do trabalho de suas mãos, você come, é feliz, e tudo te irá
bem. Nós não devemos andar com o espírito desse mundo, atrás de esquemas, jeitinho para ganhar dinheiro sem trabalhar. Esse é o espírito do nosso tempo, em que as pessoas se envolvem em investimento. Isso a gente viu também lá no livro, quando falou sobre a idolatria do sucesso, se eu não me engano. É você investir tempo ou se envolver com negócios que são claramente escusos. São coisas que prometem lucro rápido, que são suspeitos, mas o desejo, a ganância, que muitas vezes é um mal que a gente não consegue ver no nosso coração. É engraçado não, é terrível isso, essa verdade, é que a gente tem muito mais ensino no Evangelho contra a ganância do coração do que contra questões de sexualidade, por exemplo, mas a gente insiste muitas vezes em falar, em se preocupar muito mais com pecados relacionados à sexualidade, não que a gente não tenha que exortar quanto a isso, mas em relação à ganância do nosso coração, o desejo de enriquecimento ilícito de formas que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus, a gente acha que pode colocar panos quentes em relação a isso. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Calvino, ele associou o trabalho à vocação, e foi muito criticado depois pelos doutrinadores de economia e tal, porque ele dizia que se você está trabalhando em algum lugar, você deve encarar o trabalho como uma vocação de Deus. Deus lhe colocou ali, você deve fazer com o máximo esforço, da melhor forma possível, não para agradar a homens, como diz o apóstolo Paulo, nós lemos hoje em Efésios capítulo 6, servindo não à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É assim que você trabalha? Ou você só faz bem feito quando o chefe está vendo? Quando a auditoria chega, quando a corregedoria está lá, aí você se arruma, ajeita tudo, deixa tudo nos conformes. O trabalho e a realização profissional, por outro lado, podem se transformar também num ídolo, numa cultura que valoriza reconhecimento e realização. É um outro ídolo, é a idolatria do sucesso, uma cultura de competição, quando nossa segurança e valor se baseiam em nossa força e sabedoria e nosso desempenho. Desenvolvemos uma falsa sensação de segurança, de que a nossa realização nos manterá protegidos. Eu trabalho, olha, eu me esforço, eu quase não paro em casa, minha família nem me vê, eu estou lá trabalhando, porque eu sei que se eu fizer bem feito, se eu trabalhar bastante, eu vou ter segurança. Mentira também, a palavra de Deus não ensina isso. A sua segurança, a sua força não estão no trabalho, no seu salário, por melhor que seja. Uma forma de pensar que está protegido dos problemas da vida, de um modo que só Deus pode fazer. Esse é um principal indicador da idolatria do sucesso, acharmos que conseguiremos manter nossa autoconfiança na vida, não conseguiremos manter nossa autoconfiança na vida, a menos que permaneçamos no auge de nossa área de atuação. Tentamos controlar a aprovação e a opinião dos outros por meio do desempenho e acreditamos que isso é tudo o que importa na vida. Esse é um outro extremo em relação ao trabalho. Em vez de confiar que é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está sustentando, tentar achar que nós devemos sempre ter o melhor desempenho para mostrar aos outros que nós somos os melhores, não para a glória de Deus, não para agradar a Deus, mas porque nós acreditamos que o nosso desempenho é o que me traz realização. Isso é uma tentação muito grande. Tem coisa, o nosso coração, quando a gente faz um bom trabalho, a gente sente prazer, a gente sente alegria, diz, nossa, que bom trabalho eu fiz, nossa, que boa aula eu dei, eu consegui resolver esse problema de engenharia, meu Deus, que coisa boa. E essas sensações que nós sentimos é graça do Senhor na sua vida, nós não podemos viver por elas, o que fazemos é para a glória do Senhor. Mas numa sociedade que valoriza a competição e incentiva o tempo todo a vencer, e você está no topo,
o que nós fazemos é, muitas vezes, criar os nossos filhos para que eles sejam excelentes. Não, você precisa ser o melhor, você precisa ser o medalhista de ouro na Olimpíada, você precisa ser o melhor em tudo que vai fazer. Coloca, o menino tem que ser o melhor e achar que ele cresce com essa ideia de que ele precisa ser o melhor, senão a vida dele não vai ser boa. E nós empurramos os nossos filhos para escolherem um trabalho, uma profissão, não que seja uma profissão que ele faça com alegria para a glória do Senhor, mas que os torne prósperos financeiramente. E nós formamos e reproduzimos o mal do mundo de formar profissionais descontentes e frustrados com o seu trabalho. Esse homem que o salmista fala, ele é um homem que teme ao Senhor, e é bem-aventurado, porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí o trabalho dele é meio que flui, é uma consequência do amor que ele tem pelo Senhor, e aonde ele está, o que ele está fazendo, ele faz e come do seu trabalho, ele é feliz, porque a sua felicidade não está no seu desempenho, não está na remuneração que ele recebe, mas está no Senhor, e tudo te irá bem. Sinceramente, meus irmãos, isso também, quando a gente pensa em ser feliz e contente, o oposto disso é ser descontente. E eu não tenho como não falar sobre descontentamento. E se nós formos sinceros, nós somos bem descontentes. Nós andamos muito descontentes. E especialmente dentro de casa, a gente já acorda muitas vezes com esse sentimento de descontentamento. É um mal nas nossas famílias. Acorda reclamando talvez porque não descansou o suficiente, você saiu daqui de noite e tal, e chegou em casa e começou a pensar nos problemas da semana, e foi dormir tarde, dormiu pouco, e já acorda descontente, já acorda com raiva reclamando, não dormi nada hoje, e o dia vai ser ruim. Ou talvez você está descontente porque os meninos também não acordaram, a esposa não levantou para fazer aquele cafezinho que você queria que fizesse, ou sua mãe também não ajeitou, ou deixou lá a marmitinha separada. Ou de repente é por causa do trabalho mesmo, e você anda reclamando, descontente, porque o seu trabalho é pesado, você não recebe o tanto que você acha que merecia receber, seu chefe pega no seu pé. Ou, de repente, foi a viagem que você fez. Enfim, você conseguiu tirar uns dias de férias, fez a viagem não saiu do jeito que você queria. Ou você está reclamando porque choveu hoje, choveu ontem, e essa mudança de clima, meu Deus do céu, ninguém aguenta, adoeceu, e está descontente, está infeliz. Se formos sinceros, a gente vai reconhecer de que é difícil a gente escutar dentro da nossa casa uma só palavra de gratidão, mas muito mais fácil é da gente escutar reclamação. Não é que você em algum momento não tenha alegria ou satisfação, mas, em geral, a vida é puro descontentamento, ingratidão, tristeza, ira e amargura. Ingratidão é a fonte de todo descontentamento. Por isso nós precisamos lembrar do Evangelho. Todos os dias. O Evangelho não é algo para ser pregado apenas aos domingos, quando é pregado aos domingos, ou para ser lembrado quando a gente toma a Santa Ceia, como fizemos hoje pela manhã. O Evangelho é algo para ser lembrado todos os dias, para nós vencermos esse sentimento de ingratidão, olhar para a cruz de Cristo e entender o significado daquele sacrifício por nós, o que Deus fez na cruz do Calvário, lançando sobre Cristo todo o nosso pecado, a nossa culpa, nos reconciliando com Ele, nos dando, nos adotando como filhos. Precisamos buscar em fontes adequadas motivo de gratidão e abrir a nossa boca para agradecer e proclamar, cantar ao Senhor. O apóstolo Paulo estava preso e ele preso escreve a carta da alegria, a carta do contentamento para os irmãos que moravam em Filipenses. E ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos estar preso numa prisão do primeiro século. Prisão, dia de hoje, já não é um canto muito
agradável, nunca foi, senão não chamava prisão. Mas ele está preso e ele está exortando os irmãos a se alegrarem, a não andarem ansiosos de coisa alguma antes, porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira em volta ou à roda da tua mesa. Agora, essa felicidade que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que ele tem, e que ele de alguma forma transborda quando ele trabalha, quando ele está fazendo aquilo que Deus, onde Deus o colocou para fazer, ele agora nos relacionamentos, ele se reflete nos relacionamentos. Perceba que embora o salmista não fale diretamente, isso é uma coisa muito interessante, porque quando ele fala de trabalho, ele fala sobre felicidade. Quando ele fala do relacionamento com Deus, ele fala como é feliz. Mas quando ele está falando da família, ele não fala de felicidade. Mas há claramente aqui uma mensagem de harmonia, de cuidado entre aqueles que compõem a família. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, ao redor, à roda da tua mesa. Não há marido piedoso, meus irmãos, nem mulher amorosa que substitua a Cristo na vida de ninguém. Falamos aqui acerca do contentamento. Nada nem ninguém pode lhe dar o contentamento que só Cristo pode dar. Eu digo isso porque a gente escuta testemunho de pessoas que se separam hoje, sob a desculpa de que não foram felizes com o outro. Não, porque eu ouvi certa vez uma pessoa falando, dizendo assim, não, olha, eu vou me separar. Eu disse, meu irmão, você vai se separar? Eu disse, não, eu vou me separar. Mas por que você vai se separar? Não, porque eu tenho o direito de ser feliz e ela tem o direito de ser feliz também. Como se trouxesse para o casamento, trouxesse para a família essa responsabilidade do outro lhe fazer feliz e de você fazer o outro feliz, e como eles não encontraram felicidade um no outro, então está no momento de buscar a felicidade no outro lugar. Mas homem e mulher, eles têm sua felicidade no Senhor. E pelo que o texto fala aqui, eles já são felizes e por isso eles servem, cuidam um do outro. Não para serem felizes, mas porque são felizes, porque eles são amados pelo Senhor, porque eles conhecem esse amor de Deus, eles vivem segundo a vontade de Deus, no caminho do Senhor, então eles cuidam um do outro. A esposa, que é a videira frutífera, e os filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa desse homem que teme ao Senhor. O casamento é importante, não porque ele é o símbolo de felicidade na vida do homem ou da mulher, mas é para o que ele aponta, é pelo plano de Deus, quando ele cria o homem e a mulher. Toda a Bíblia, na verdade, ela fala sobre o amor de Deus, preparando uma noiva, o seu povo, uma noiva, para uma união eterna. A história da redenção é a história do casamento. Deus cria o homem e a mulher, e cria a sua imagem e semelhança, para que eles possam adorar e gozar da presença de Deus, e essa união em que Deus planeja para homem e mulher, ele é uma sombra, aponta para a união de Deus para com o seu povo, o amor de Deus para com os seus eleitos, os seus escolhidos, apontando para o plano de redenção e a eternidade que teremos com o Senhor. Portanto, o seu cônjuge não existe para lhe fazer feliz. Nós somos dois pecadores, marido e mulher, vivendo, buscando a presença de Deus,
redimidos, restaurados pelo sangue de Cristo, para sermos adoradores, resgatados na nossa identidade em Cristo. Então, deixe de olhar, meu querido, para o casamento. A gente fica, lá vou eu falar de rede social de novo, não tem como. Aí você olha, fica olhando, admirando as mensagens e as postagens dos casamentos perfeitos. Eu quero dizer a você que casamento perfeito só existe na rede social. Não existe casamento perfeito. O casamento perfeito é o casamento de Cristo com a sua igreja. E ele só vai ficar pleno e terminado, pronto, no último dia. Então deixe de olhar para o casamento do outro e ficar lamentando pelo seu. Ficar olhando para o marido da mulher alheia, da esposa do marido alheio. Seja agradecido. Como Deus foi gracioso com você, Ele concedeu uma esposa paciente, sábia, que está ali com você, assim como é o plano de Deus para com o seu povo, edificando a sua casa, crescendo o crescimento que vem de Deus, ensinando os filhos e corrigindo os seus pecados, para que você possa também ser edificado à estatura e semelhança de Cristo, para que no último dia nós possamos nos encontrar com Ele. Esse parece ser o espírito do homem que teme ao Senhor. Ele, no interior de sua casa, ele tem uma videira. A sua esposa é uma videira. E seus filhos são azeitonas. São lá, rebentos de oliveira à volta da sua mesa. E quando eu vejo essa figura do homem ali, a gente teve uma oportunidade maravilhosa. Esses dias a gente foi para Natuba e foi conhecer tem uma vinícola. Ainda foi lá, Ianzinho, vamos conhecer a maior cachoeira da Paraíba. E a gente foi, e lá tinha uma plantação de uvas, um parreiral, e a gente tomou café debaixo das parreiras. Coisa linda, o tempo meio abafado assim, mas na serra ficava, 2 horas daqui, é impressionante, na divisa com Pernambuco. Aí você fica debaixo vê os cachos de uva assim, pendurado, e você fica lá debaixo tomando café. A videira frutífera, por mais que ela dê sombra, dê acolhimento para você, na sua casa, mas ele precisa de cuidado. Pai, é um negócio tão sensível. Eu levei para casa para plantar. Ainda não plantei, misericórdia. Mas vou cuidar. Exige muito cuidado. Neto já plantou a dele lá, mas precisa de cuidado. Os filhos são rebentos de oliveira. E quando eu vejo essa figura de cuidado, sentado à volta da mesa, eu penso na vida comum do lar. E quem vai ensinar bem para a gente sobre vida comum do lar, nesse último ponto, é o apóstolo Pedro. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, antes das cartas de João. Na verdade, ele está antes da segunda carta de Pedro, né? 1 Pedro 3, verso 7. Diz assim: maridos, aí eu vou falar hoje, vou falar para a esposa também, mas vou falar especialmente para os homens, tá, meus irmãos? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Queridos, estar à volta da mesa com os filhos, com a esposa, traz essa ideia da vida comum do lar, e por isso que eu venho até aqui, trago o texto de 1 Pedro, porque ele fala, é um imperativo para os homens aqui. Pedro está falando numa cultura grego-romana, em que as mulheres eram exploradas, realmente, tratadas como um nada, e Pedro está dizendo, olha, maridos, vós igualmente. Ele primeiro falou para as mulheres, vai dizer para as mulheres serem submissas e tal, aí no início do capítulo 3, mas agora ele diz assim, vocês também, igualmente, vocês se sujeitem, vocês cuidem da sua esposa, vivam a vida comum do lar com
discernimento. Da mesma forma, homens e mulheres devem se sujeitar um ao outro por amor a Cristo. O contexto dessa carta é um contexto de abuso de senhores, abuso de autoridades, e o apóstolo Pedro aqui vai dizer, igualmente, homens, vocês também, assim, o homem cristão trata o pequeno com honra, trata aquele que não tem honra com honra, refletindo a beleza do Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho que causa mudança, esse é o Evangelho que salga. E trazendo um estudo do pastor Weber Campos Júnior sobre esse texto, ele diz, pegando algumas coisas também de um autor chamado Douglas Wilson, ele diz que, na verdade, nós vivemos hoje um momento de feminilização do lar e da educação. Perceba, até a Revolução Industrial, a gente tinha o homem vivia a vida comum do lar, ele vivia muito mais dentro do lar, envolvido com as questões do lar. Com a Revolução Industrial, primeiramente, homem, mulher e crianças foram levadas para as indústrias para trabalharem, e depois de um tempo viu que isso era uma carga muito pesada, especialmente com as crianças, havia mutilações e tal. Então, as mulheres e crianças foram levadas de volta para as casas, e os homens ficaram com essa responsabilidade de prover, de trabalhar fora de casa. E de modo que o homem, nós somos criados nessa cultura de que, como se o homem não participasse da vida do lar. Ele não tivesse, quando se fala em algumas coisas, a gente diz, não, isso não é coisa para mim, não. Eu trabalho fora, eu faço as coisas fora de casa. Isso aí é coisa para a mãe resolver, isso é coisa para a mulher resolver. Isso se reflete, por exemplo, também na educação dos filhos. O homem ausente, ele traz sobre a mãe a responsabilidade moral dos filhos. Então, o homem passa o dia fora, ele chega em casa, ele não quer saber de tarefa, ele não quer saber de cuidar dos meninos, ele acha que isso é trabalho da mulher. E deixa sobre ela essa responsabilidade. E acaba que os filhos acabam tendo essa referência também na mãe, muito mais do que no pai. E nós somos educados nessa cultura de feminilização do lar, de modo que o homem acha que não tem responsabilidade no lar. A gente tem um reflexo disso na própria educação. A gente tem uma quantidade muito maior, pelo menos especialmente na educação básica, de professoras mulheres do que de professores homens. Vai lá no departamento infantil daqui da igreja. Quantos homens temos como professores lá? Não conta numa mão. A gente não consegue contar. Disse, não, então, porque isso não é trabalho para mim, isso é trabalho para as mulheres. As irmãs que estiverem disponíveis. Não, querido, é educação. E educação é a responsabilidade do pai, prioritariamente. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo assim, pais, Efésios capítulo 5, aliás, 6:1 nós lemos hoje, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja de longa vida, e vós pais, não provoqueis os filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra pais aqui não é o plural que a gente está acostumado, pai e mãe. Pais aqui é o plural de pai homem. E o apóstolo Paulo está falando para o pai, diz assim, olha, criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é uma responsabilidade que nós temos que voltar a assumir dentro do lar. O nosso papel dentro do lar, de viver essa vida comum dentro do lar. A mesa cercado pelos rebentos de oliveira e as voltas com a videira frutífera que é a esposa. O homem, então, ele acha que a sua responsabilidade é cuidar das coisas fora de casa. E dentro de casa é com a mulher. Fora de casa eu cuido, dentro de casa é a mulher. E o apóstolo Pedro está dizendo, vivam a vida comum do lar, com dignidade, a vida com discernimento. É uma liderança que o homem deve ter no lar, a liderança semelhante à de Cristo Jesus para com o seu povo, com a sua igreja, em que ele se sacrifica por ela. Esse é o exemplo
de liderança para o homem dentro da família, como a vida, esse homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, que trabalha com felicidade, ele tem desejo de voltar para casa, de saber como foi o dia, de conversar com os filhos, mas mais do que isso, de guiar os filhos no caminho do Senhor, de orientá-los na palavra, de corrigir a sua esposa, o coração da sua esposa, o coração dos seus filhos, de se colocar debaixo de correção também. Casamento é reflexo da união de Cristo e a igreja. Então, devemos buscar juntos crescimento espiritual. O Senhor veio resgatar o seu povo, e esse povo, enquanto Cristo não volta, ele está sendo edificado para o dia do encontro da noiva com o noivo, nas bodas do Cordeiro. E é isso que nós temos que fazer dentro de casa, é edificar o nosso lar para a glória do Senhor. Que bênção, se em vez de nós nos enchermos de notícias sobre política, sobre vida alheia, sobre produto que nós desejamos consumir, comprar, nós pudéssemos acordar e expressar gratidão pela vida que Deus tem nos dado, acordar nossos filhos com uma oração de gratidão a Deus. Que nossos colegas, nossos filhos, nosso cônjuge pudessem nos ouvir, cantar louvores a Deus. No salmo que nós lemos, o Salmo 128, não há disputa, não há competição, não há desejo de impor sua vontade contra o outro, há deleite, há cuidado, há amor um ao outro. E, em vez disso, nos nossos lares, nós fazemos o contrário. Em vez de cuidar, nós expomos. O apóstolo Pedro diz assim, cuide dela com uma parte mais frágil, é a videira. E quando a gente fala de fragilidade, pelo amor de Deus, ninguém está falando que é melhor, que é pior, que é inferior, não. Ninguém está falando a respeito disso. Nós fomos resgatados em Cristo Jesus, com o mesmo sangue do Cordeiro, o Senhor salvou homens e mulheres. E por isso não há mais homens e mulheres diante do Senhor, apenas servos, filhos. Quando se fala de cuidado como parte mais frágil, é porque o nosso papel é diferente dentro do lar, homens. E precisamos assumir esse nosso papel. O Senhor procurava Adão lá no Éden para conversar com ele. Ele tinha um papel diferente, uma responsabilidade diferente dentro do lar, de liderança, de cuidado. E, ao contrário disso, nós expomos a nossa esposa. A gente acha que é muito engraçado, a gente está fazendo piada com a nossa esposa ou com os nossos filhos, expondo muitas vezes debilidades, problemas, em vez de cuidar deles. Vivei a vida comum do lar. Você que ama ao Senhor, teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, vive essa vida à mesa, com os seus filhos, com a sua esposa. Mas muitas vezes nós não podemos ser contrariados, nem contraditados, porque mais importante que a verdade e do que a bênção de Deus no meu lar é a minha opinião, é a minha vontade que tem que prevalecer, provar que eu estou certo. Nós lemos, os jovens leram um livro aí no grupo do livro, que chamava Ego Transformado. O livro acho que é Tim Keller também que escreveu esse livro. E no Ego Transformado, o Tim Keller fala que o nosso ego é naturalmente assim, é orgulhoso, ele é inflado, e ele se revela nessas pequenas disputas dentro do lar, dentro de casa, tentando mostrar que é melhor do que o outro, que está mais certo, que sabe mais, roubando a harmonia do casal, a harmonia da família, em vez de viver a vida comum do lar, auxiliando e sujeitando-se um ao outro em amor, como diz a palavra de Deus. Deus resiste aos soberbos e orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Esse é o evangelho da graça. Aos humildes o Senhor não despreza. O que é valioso, nós tratamos com cuidado, não é verdade? Você vai transportar alguma coisa que é valiosa e você sabe que vai quebrar, você coloca o papel e coloca aqueles isopor e coloca na caixa frágil. Você tem cuidado para fazer esse transporte porque é valioso. E é esse o cuidado que nós temos com a videira frutífera e com os rebentos de oliveira. É porque são valiosos. A azeitona, o rebento da oliveira, era usado para fazer o azeite que ungia os reis, que servia de remédio, de medicina. Então é valioso, é esse cuidado que nós precisamos ter
com os filhos, com a esposa, com o cônjuge. Hoje de manhã, eu conversando ali na porta, eu falei que tinha dado spoiler do que ia pregar hoje à noite, porque o fim da história é a união perfeita de Cristo com a sua noiva, a sua igreja. Diz lá Apocalipse 19, versos 7 e 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Cuide da sua esposa, cuide como se fosse sua irmã, cuide do seu marido como se fosse seu irmão. Esse relacionamento em Cristo Jesus, de servirmos um ao outro, ele vai perdurar mais do que o próprio matrimônio, porque um dia nós não vamos ser mais marido e mulher, quer seja pela morte, quer seja se Cristo vier nos buscar, mas irmãos, nós seremos por toda a eternidade. Então vai ensaiando aqui com a tua esposa, vai ensaiando com teus filhos. Quero trazer algumas aplicações para encerrar, meus irmãos. Primeiro, como é que está a sua família? Como é que está seu casamento? Como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Todos nós temos problemas, mas nós precisamos manter firmes o compromisso diante de Deus, de amar ao Senhor, andar nos seus caminhos, experimentar da sua graça. A única coisa que pode colocar em equilíbrio os nossos amores, eu falei de muitos aqui, de buscar satisfação em coisas, de buscar alternativas para satisfazer o nosso coração, mas a única coisa que coloca em equilíbrio os nossos amores é amar a Deus acima de tudo, como nós lemos hoje na pergunta 10 do breve catecismo, ou do catecismo. Se não devotamos amor às coisas que Ele dá, em vez do Deus que nos dá as coisas, nosso contentamento no casamento, nos relacionamentos, no trabalho, vem da certeza que Deus nos ama e enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos encontrar prazer e contentamento na sua vontade. Queridos, o lar é seu dever, mas deve ser também o seu prazer. O lar é seu dever. Você assumiu um compromisso diante de Deus, na presença de testemunhas, e você está casado, ou você está casada, ou você nasceu nesse lar, ele é seu dever, mas ele deve ser também o seu prazer, porque é nesse sentido que o texto trata. E é algo que se estende para além da família. O texto continua, versículo 4 em diante, diz: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É algo notório ver a bênção de Deus no casamento. Não é que não tenha problema, é a bênção de Deus na família. É porque o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A bênção do Senhor na família se estende para além da família, se estende para os vizinhos, se estende para os netos, se estende para todos aqueles que conhecem esse testemunho. Mas nós devemos ter cuidado, meus irmãos, e não confundir, de cuidar das coisas em vez de cuidar de gente, prover para a gente. Não é só colocar, e digo agora principalmente aos homens, comida na mesa, não é só dar o melhor brinquedo, não é só dar a melhor casa. Se nós nos omitirmos de cuidar dos nossos, é como se pastor Augusto Nicodemos, ele fala que se você chega em casa e tudo que você quer, não, eu quero chegar em casa para levantar meus pés e assistir televisão. Eu quero chegar em casa para comer e assistir minha televisão, meu futebol, assistir minha novela. Se é isso que você quer, você não está querendo voltar para o seu lar. Você está querendo ir para um hotel. No hotel é que você chega e você não tem o que fazer, porque os outros estão servindo você ali, você vai assistir sua televisão, vai descansar, vai levantar as pernas. Casa é lugar de cuidado, é lugar de exercício de papéis, de liderança, de serviço. Então, cuide do seu coração, meu irmão. Se o lar não é o seu maior deleite no final do dia, é porque nós perdemos em vista o alvo final.
como o povo no deserto. Lembra do povo? Saiu, o alvo era Jerusalém, era chegar na terra prometida, mas chegou no deserto, começou a haver a dificuldade e tal, e começou a olhar para trás, olhar para o Egito, perdeu o alvo. Esqueceu do Deus que tinha feito os sinais e maravilhas, grandes e poderosos feitos, que tinha derrotado a maior nação, a nação mais forte da época, o Egito. Tinha subjugado a Faraó, mas o povo esqueceu disso, perdeu o foco. E agora no deserto, a reclamação era por causa do sol, era porque era falta de carne, era falta de pão. Ficamos presos nas atividades do meio do dia, nos problemas, presos muitas vezes pelos prazeres da vida. E nós precisamos voltar a olhar para o nosso lar como o lugar que Deus estabeleceu para cumprir a sua vontade em nossas vidas e para experimentarmos deleite, a graça de Deus na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas também, reconhecendo os nossos erros, sendo edificados pelo Senhor dia a dia, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Coloque sua família mais uma vez na presença do Senhor e ore ao Senhor. Não sei como tem sido o seu relacionamento no lar, não sei se você tem de fato assumido esse papel de cuidado. Não sei, de repente, se o trabalho tem sido um ídolo na sua vida e você tem buscado valorização, o desempenho, achando que isso talvez te garanta o conforto que você acha que é o seu papel dar no lar. Mas o Senhor quer que você experimente alegria, seja bem-aventurado no Senhor, e experimente prazer e deleite naquilo que o Senhor te colocou para fazer, aonde Ele colocou para fazer, e no desempenho do seu papel dentro do lar, como esposa, como filho, como marido, como pai. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, precisamos aprender tanto. Pai, temos muitas vezes, Senhor, andado tão descontentes dentro da nossa casa, dado um mau testemunho para os nossos filhos, buscado as coisas, ou nos embaraçado nas coisas desse tempo, esquecendo que somos peregrinos, Senhor, perdemos o alvo, o foco na Jerusalém celestial. Temos destratado o nosso cônjuge, faltado com respeito ao esposo, à esposa. Ó Deus, temos deixado os nossos filhos ao cuidado do mundo, do que as escolas falam, daquilo que os amigos na rua têm ensinado, e nós não temos tido o cuidado e o zelo de experimentarmos deleite na vida comum do lar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nossas vidas, nos ensina a sermos pais, mães, filhos, esposa, esposos, que experimentem da Tua graça, que possam experimentar deleite, prazer no lar, desejo de voltar para casa, Senhor, e ver os filhos, e corrigi-los, e amá-los, e cuidar deles, e cuidar da esposa, e cuidar do marido. Ó Deus, que possamos experimentar da Tua bênção, Senhor, de fato, em andar nos Teus caminhos, em amar ao Senhor acima de todas as coisas. Abençoa nossas famílias, Pai, tem misericórdia de nós, nos corrige, nos dirige, que essa palavra possa arder em nosso coração durante os dias que virão, que possamos levá-la para os nossos lares, que possamos conversar em casa, que nossos lábios, Senhor, possa se achar louvor, gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito e tem sido para nós. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor.